Bom, que nem eu estava falando, você deixou aí um spoiler de uma trajetória muito interessante, mas a gente sempre gosta de saber como é que aconteceu a entrada para a nossa indústria. Talvez, se tem uma ponte entre os dois mundos, você começa falando dessa parte do marketing esportivo e conta quando é que os mundos se cruzaram. Mas como é que você veio para a nossa indústria? É um bocado de experiência, né? Eu comecei a trabalhar com marketing esportivo há 25 anos atrás. Uma coincidência boa. Meu avô foi presidente, Alberto Dalibio foi presidente do Corinthians por quase 15 anos. Eu fui, então, convidada a trabalhar pela Hicks com marketing esportivo e assumi, na época, Corinthians e Cruzeiro. Eu vinha de trajetória de agência de publicidade. Me apaixonei, fui picada por aquela mosquinha do marketing esportivo. Depois migrei para minha própria agência de marketing esportivo e carreguei aí grandes clientes, como Siemens Mobile, Timex, prestei serviço para outros grandes clubes de futebol, inclusive Palmeiras, São Paulo, Santos, Timex, enfim, tive grandes clientes e conquistas, não só com o futebol, mas também com outros esportes, como automobilismo e, enfim, corridas, e, enfim, outros esportes. E depois migrei para o mundo de entretenimento, com empresas como Time for Fun e outras, e fui migrando aos poucos para a tecnologia, unindo as duas coisas, porque sempre gostei muito de dados. Então, essa migração, ou soma até, de marketing esportivo e dados, acaba culminando em algum momento, quando passei por uma grande empresa de QIC, onde eu fui head comercial, e já lá nessa empresa eu implementei o processo de prospecção e ao iGaming, onde fizemos uma parceria grande na época com a BIS, até então BIS, ainda não BIS Sigma, né, onde a gente já levou para que a gente tivesse visibilidade. Então, eu comecei já a fazer essa migração para o iGaming nesse momento, onde eu estava nessa empresa de QIC, e foi quando eu conversei com o nosso amado e querido Cardama e disse, puxa, eu quero fazer a migração para a indústria de vez. E ele me apresentou algumas oportunidades, dentre elas a SoftSuisse, onde eu estou há 2 anos já trabalhando como BizDev Latam. Como passa rápido, passa 2 muito, anos, muito, né? muito rápido. Eu lembro da Biz, inclusive tivemos no apoio, sempre agradeço, né? Quem apoiou a gente no começo, mas tivemos você representando no palco também, né? Isso, a gente fez lá uma palestra, lá atrás. A gente lembra o evento que tomou aqui embaixo. Aqui embaixo antigamente era no escritório. Tomou proporções gigantescas e a gente acompanhou desde o início do projeto de vocês. Enfim, muito merecido esse crescimento, essa competência toda. E o apoio de vocês, especialmente daqueles que estiveram com a gente no começo, é o que impulsionou o negócio sem dúvida, a crescer, né? Então, sou sempre agradecido. Naquela ocasião, você estava numa transição. Na verdade, eu trabalhava conhecendo um pouco mais o mercado, né? Na verdade, eu entendia já que o iGaming, por estar presente em todos os clubes de futebol como grande patrocinador, que ele ia passar pelo momento de regulamentação. A gente já vinha acompanhando isso, né? Então, eu entendia que iria tornar-se cada vez mais relevante no nosso segmento. E que, para quem já havia trabalhado com marketing esportivo, tornaria-se, sim, uma grande oportunidade. Então, eu entendi que valia a pena dar esse passo, então, mergulhar de vez no segmento do ponto de vista profissional. Foi quando falei com o Cardama. E tive a feliz, assim, nós já nos conhecíamos, mas eu não sabia que ele era muito, muito, muito amigo do meu avô. Eles já haviam se relacionado. Ele já tinha comentado comigo. Então, aí nós nos aproximamos ainda mais. Então, na prática, você está me dizendo que veio de uma vontade sua, por ter um olho na indústria cada vez mais curioso, mas de uma oportunidade que o Cardama apresentou. Sem dúvida. Ele foi o agente, vamos dizer assim... Ele foi a pessoa que abriu as portas do segmento para mim, é uma pessoa que até hoje... Enfim, nós nos falamos cotidianamente, semanalmente, é uma pessoa que eu tenho imensa honra de ter como amigo e como mentor. Né? E como mentor. Siciliano tem essa mania de ser assim mesmo. Você sabe que ele é siciliano mesmo. Sem dúvida, um grande mentor. É padrinho. É meu padrinho. Ele é meu padrinho, sem dúvida. De certa forma, nós também, porque tem um troféu que não dá para tirar. Ele vai ser para sempre o primeiro episódio do nosso podcast. Também. Convidado do primeiro episódio do nosso podcast. Sem dúvida, meu grande padrinho. Aí ele me apresentou ao Dario, que me apresentou a Olga, que é a nossa CBDO,
E naquela ocasião nós conversamos e eu fiz eu me lembro da primeira reunião, jamais esquecerei, que foi com foi realizada com todos os colegas da Estrela Bet. Na Sigma, aqui na BIS. Na BIS, ainda só BIS. 2023. Isso, aqui em São Paulo. E desde então não parei mais. Mas o padrinho, ele é o nosso Dono Corleone. É muita gente mesmo que ele conhece ao longo de tantos anos, né, de carreira, desde a época dos bingos e tudo mais, né? O videopoker. Ele é realmente um dos dinossauros. Ele é um dos dinossauros. Ele é mesmo. Com certeza, da indústria. E foi o nosso primeiro entrevistado também. Sim. A gente estava ainda num esquema, vamos testar isso aqui, ver se dá certo. Porque eu já vinha falando com o Magno, a gente já vinha conversando sobre isso. Mas, pô, vamos fazer um teste com quem, né? Quem vai ser a cobaia? Cardama! Não podia ser outra pessoa, tinha que ser com ele. E ele contou uns negócios bem legais, né? A história do bingo, um monte de coisa legal. Foi muito bom. Tinha que ser com ele. Até do termo bingo, eu lembro que ele falou. Faz tempo da Irlanda e tal. Foi o primeiro, né? Eu de lá pra cá já ganhei uns 5 quilos, mais cabelo branco. Você também. Acho que todos nós. São muitos eventos, muitas viagens. Então você tem uma história no futebol e depois... Como é que é essa história? Seu avô foi presidente do Corinthians. Foi, sempre. Eu cresci. 15 anos? Acho que isso não é quase presidência. 15 anos. Isso já não é uma coisa assim meio ditador? Não sei, imperador. Eu acho que é uma grande paixão. 15 anos. Na época era muito comum. Eu cresci indo a jogos de futebol com ele desde meninota. Meu primeiro jogo, eu entrego a idade, foi em 77, quando o Corinthians, depois de 23 anos, foi campeão lá no Pacaembu. Foi meu primeiro jogo com ele. Eu era meninota, pequenininha toda a vida. Então foi meu primeiro jogo com ele. Eu sou a primeira neta. E eu era apaixonada por ele, pela minha avó, eu acompanhava em todos os jogos. Você sabe que eu não manjo nada de futebol. Então, assim, mas para quem é corintiano, para quem é apaixonado por futebol, se lembra que esse foi um jogo icônico. E foi meu primeiro eu não sei jogo. Desse jogo. Foi minha estreia no futebol. O que eu sei, já ouvi falar, claro, do seu avô, obviamente. Eu que não sou torcedor. É um jogo icônico e foi minha estreia. Contra a Ponte Preta, 1-0 do Basílio. Então foi assim, foi icônico. Não, mas é icônico, é um jogo icônico. Magri, você eu fico impressionado. Toda hora eu pego você falando uns negócios de futebol que nem é teu time de futebol, você sabe tudo. Eu gosto muito. É que esse jogo foi de fato icônico. E marcou muito, porque daí para frente eu ia a muitos jogos com meu avô, eu acompanhava, ele já era um homem absolutamente realizado profissionalmente, pessoalmente, o grande sonho dele era ser presidente do Corinthians. E ele foi. Na ocasião ele já era. Não era presidente, não. Ele era um apaixonado e eu acompanhava como um apaixonado a esses jogos. Então eu era uma menina que acompanhava o avô em muitos jogos, em muita coisa dentro do Corinthians. E eu fui acompanhando tudo isso. E em 93 ele tornou-se presidente do Corinthians. Aí se mandava e desmandava. Aí, na verdade, eu acompanhava mais ainda, mas eu trabalhava no mercado publicitário, que era muito divertido, porque eu era diretora de arte em grandes agências de publicidade e propaganda, e nem pensava em trabalhar com marketing esportivo, então foi uma casualidade. Eu era, assim, a neta do presidente que ia a todos os jogos e acompanhava apaixonadamente o time. E casualmente comecei a trabalhar, eu estava grávida do meu filho, eu digo que assim, faz 25 anos mesmo, porque meu filho tem 25 anos, o André. E eu estava grávida quando fui convidada a trabalhar. Foi, de fato, uma casualidade. Aprendi muito, muito com a Higgs, muito com os parceiros que lá trabalharam. Foi um momento importante, porque o marketing esportivo era ainda muito incipiente aqui no Brasil. Não havia medição de exposição e visibilidade, ninguém sabia quanto valia um patrocínio, não havia uma medição também das placas de campo, dos patrocínios, quanto é que vale aquele patrocínio, quanto não vale. Não era profissionalizado, ainda falta muito, eu acho, por se fazer, mas melhorou muitíssimo. Naquela época não havia. Amadureceu muito e não havia nada naquela época. Então, foi um grande aprendizado e um grande crescimento profissional para mim. E, de fato, me apaixonei. E não parei de trabalhar com isso desde então. Claro que houve momentos onde eu estive mais presente, outros onde eu me afastei. Eu nunca fui, como dizem, diretora de marketing do Corinthians. Não, nunca fui. Eu sempre fui diretora da Higgs Music, que era esse fundo de pensão norte-americano. Depois tive minha própria empresa e assim fui migrando no mercado, né? Trabalhei no segmento público, em outras grandes empresas também no mercado. Eu tive uma experiência vasta, né? Quando a gente faz 50 anos, né, Ale e Magra, a gente já tem uma experiência profissional tão vasta que eu acho que a gente agrega... Eu tô fazendo 32, então ainda... Eu também, então a gente
pode. A gente tem que combinar o jogo. A gente tem que combinar o jogo para a gente dizer qual é a idade. O fato é que a gente tem muita experiência e tem muito a contribuir com o mercado, e principalmente com essa garotada que está começando agora, claro. Né, com o que a gente tem aí de bagagem. Eu acho assim curioso, né? O Magri também é um exemplo próximo, né? Que eu vejo da pessoa gostar do futebol, em primeiro lugar, amar aquele time e ter a possibilidade, que deve ser uma coisa fantástica, de você poder acompanhar, não lá da arquibancada, lá de cima, mas junto, né? Deve ser uma coisa de louco. Você ter a proximidade, sei lá, com jogadores, com o técnico, falar, e com as ativações possíveis. Você arrumou isso aí, claro. Esse cara faz tudo errado, sei lá, porque tanta gente dá palpite o tempo todo no futebol de longe, né? De casa, do churrasco. Mas você tá ali perto, deve dar essa oportunidade, né? De falar, seu filho da mãe. O que você falou, eu aprendi uma coisa. É difícil, você não tem uma ciência exata. O cara pode ter feito tudo certo. Eu faço muito uma comparação com o pôquer. O pôquer é um esporte que o cara que é bom sabe fazer a jogada certa, mas aí a carta que vira vai lá e te ferra. Você fez a jogada certa. Você se colocou na probabilidade certa naquele movimento. O cara vai lá e bateu o Ice que não devia ter batido, que tinha 2% de chance de bater e te ferrou. Mas você fez a jogada certa. Às vezes o cara faz o movimento certo, contrata o jogador certo, arma o time certo, a bola não entrou. E dá tudo errado. A bola não entrou errado. Obrigado. Assim, confirma a tese minha de que o pôquer é um jogo de azar. Não é porra de esporte nitidamente, não sei o quê. Até certo ponto. Até certo ponto também, até a roleta. Há muita estratégia. Estatística, tem razão. Há muita estratégia, mas há um percentual de azar sim envolvido. Claro. Mas na verdade... Não é 100% você ter uma estratégia, um poker face e ganhar todas as vezes. Então, mas tem um quê de azar e sorte ali. A gente entraria aqui numa super filosofia, porque em qualquer evento caótico, a ginástica olímpica tem... A pessoa pode escorregar na hora H, ela fez 1000 vezes a trave certa na Olimpíada, porque tem um imponderável, tem alguma coisa lá. Mas em tudo na vida. Exatamente. Mas no esporte mais ainda, entendeu? Então, é difícil quando você tá próximo. Eu fico, como torcedor, às vezes eu fico pé da vida, puta, perdemos aquele lance. Mas e aí? O que aconteceu, entendeu? Tem outra. Eu joguei bola bastante na vida, não cheguei a ter, mas eu sei que às vezes lá dentro você tá num dia que tá tudo certo, você não sabe explicar por quê, e tem um dia que tá tudo errado e você não sabe explicar por quê. Claro, a vida é assim. Tem preparo geral. Físico, tem clique, mas às vezes a jogada deu certo, sei lá, é meio... E tem o oposto, tem dia que tá tudo errado e dá tudo certo. Pois é. Quantas vezes em campo eu olhei e falei, meu time não tem a menor condição de ganhar esse jogo, a gente ia lá e num lance doido na área, pumba, fizemos o gol e não tomamos, falei, nossa, não acredito que a gente ganhou. Agora, é difícil se apontar pro cara perto quando tá passando e falar assim, seu filho não sei o quê, entendeu? É ruim. O que eu gosto de ver... Eu adoraria. Não, então, se o que eu eu gosto de ver... Pele, na sua... O que eu gosto de ver é trabalho consistente. E os clubes estão se profissionalizando muito nisso daí, entendeu? Quase todos. O que eu vejo, eu queria fazer até, eu acho que um comentário que eu acho que é interessante no que tange a patrocínios, né? A gente tem nosso segmento todo patrocina o futebol como um todo, e o que eu vejo pouco são ativações que sejam relevantes e inteligentes. É que nós comentávamos um pouco aqui antes de iniciarmos o podcast. Eu acho que vejo poucos planejamentos eficientes e poucas ativações que sejam relevantes. Aí chamo a atenção para as nossas grandes operações para que façam isso de uma forma mais inteligente. Mas há uma certa tendência à preguiça dentro da indústria, ou despreparo, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu entendo que talvez seja... Desculpe interrompê-lo, Ale. Talvez despreparo e um pouco de preguiça, porque está muito fácil você ter a sua marca exposta e com bastante visibilidade, mas eu acho que cria-se muita confusão. Ninguém mais sabe qual é a bet que está aparecendo lá, porque são muitas. E eu acho que as grandes ativações farão a diferença daqui para frente. Não sei se vocês concordam com a minha... Concordo. Eu tive aí já... não tenho a tua experiência no marketing esportivo, mas na época que eu tive na Sport Radar, abriu-se a divisão de Ads, Advertising Solution. Eu cuidava dela aqui. E o negócio que melhor prosperou aqui foi o sponsorship, o patrocínio. Tiveram vários contratos que eu fui o agente responsável pela minha posição executiva, e a grande dificuldade lá eram os clubes e as federações se abrirem. Eles bloqueavam muito porque ainda era um mercado bem cinza, mas eu estou falando de outra época. E ainda não era regulamentado. Não era regulamentado, e tinha tudo muito medo. Então a gente tinha vontade... Eu ia nas conferências pela América Latina e via na Colômbia o pessoal fazendo bingo no intervalo, ativando a estrela do time, e tentava replicar aqui, era brecado tudo, entendeu? Tanto que nas renovações, os próprios operadores que eram os patrocinadores falaram assim, poxa, não estou vendo o valor, mas eu preciso estar lá, com branding lá, vamos para uma omoplata também. Ninguém queria os masters naquela época, nenhuma das duas partes.
Claro. Os operadores não queriam aparecer tanto assim, nem os clubes queriam arriscar tanto. Hoje em dia é uma briga imensa por patrocínio master principal. Entendeu? Então, eu acho que o momento é muito oportuno. Eu vejo hoje o momento como oportuno, até porque estamos regulamentados do ponto de vista de trazer resultados, acho que é mais do que oportuno, mas a ativação, minha modesta experiência, eu acho que é o que vai trazer toda a diferença para o resultado no bolso dos operadores. Outro dia eu vi